Olá, queridos alunos do sétimo ano. Vamos então para a segunda parte do nosso vídeo de revisão para bimestral do segundo bimestre. Vamos lá então. Gente, no vídeo passado, o professor estava resolvendo aqui o exercício 1, né, usando relações métricas do triângulo retângulo. Só não sei se ficou claro para vocês aqui, ó. O y deu raiz de 45, aí a gente fatorou a raiz de 45. E o resultado foi o seguinte, ó. Uma duplinha com 3 e um 5 sozinho. Substituindo dentro da raiz, fica 3 ao quadrado, né, que é uma duplinha de 3, e o 5 sozinho. Quem é que pula para fora da raiz? O 3, porque ele está elevado ao quadrado. Fica 3 e o 5 fica preso dentro da raiz, por isso é 3 raiz de 5. Beleza? Vamos lá então para a letra B. Vamos lá. Então, a gente precisa descobrir o valor de x e de y, né? Então a gente precisa procurar uma relação métrica em que apareça, né, essas letrinhas. A primeira que logo de cara aqui, ó, nós temos o t de ponta cabeça, beleza? Então vamos lá, como é que vai ficar? Bem, o t de ponta cabeça é y ao quadrado igual a 6 vezes 9. Então, o y ao quadrado é igual a 6 vezes 9 dá 54, e aí nós teremos a raiz de 54. Fatora a raiz de 54, tá? Como é que vai ficar? Divide por 2, dá 27. Agora divide por 3, que dá 9. Divide por 3, que dá 3. Divide por 3, que dá 1. E aí nós teremos então, como é que vai ficar? Ó, tem uma duplinha aqui de 3, só essa duplinha. Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, que é a duplinha que a gente achou, vezes o 3. Então vai ficar como? Ó, quem é que vai pular para fora da raiz? Só esse 3 aqui que pula para fora da raiz, fica 3. Raiz de 2 vezes 3, que são esse e esse que ficaram presos na raiz. E aí a gente multiplica quem ficou preso na raiz, vai ficar 3 raiz de 6. Belezinha? Então nós descobrimos aqui que o y vale 3 raiz de 6. Muito bom. Sabendo disso agora, veja, a gente poderia utilizar, galera, Pitágoras neste nosso triângulo retângulo, tá? Mas não é o único jeito de descobrir o x. Como assim, professor? Veja, existe uma outra forma, né? Uma outra forma. Qual seria a outra forma? Da gente pensar o seguinte. A outra forma, então, seria o seguinte, ó. Vejam, 6 mais 9 dá 15. Vocês concordam que daqui até lá no final, ó, dá 15, né? 6 mais 9 dá 15. A gente poderia utilizar o arquinho pela direita, né? Este aqui, ó, certo? Ficaria como? X ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado é igual a 9 vezes 15, igual a 9 vezes 15. Esse é um jeito de achar. E outro jeito seria fazer o Pitágoras deste triângulo aqui, ó, certo? Ó, tem os dois catetos. Quem são os dois catetos? 3 raiz de 6 é um cateto, 9 é o outro cateto e o x é a hipotenusa. Tá bom? As duas formas têm que dar o mesmo resultado e eu quero mostrar isso para vocês, tá? Então, só para colocar aqui, ó, nosso Pitágoras ficaria como? Ficaria x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 raiz de 6 ao quadrado, não esquece de colocar entre parênteses, mais 9 ao quadrado. Beleza? Os dois jeitos têm que dar o mesmo resultado. Vamos verificar se vai dar realmente o mesmo resultado. Vamos lá. Então, quanto dá 9 vezes 15? Bem, 10 vezes 15 dá 150. E 9 vezes 15 é só você tirar 15, então dá 135, certo? Muito bom, então vai ficar raiz de, vou fazer passo a passo aqui, né? Vai ficar x ao quadrado é igual a 135. Passa o quadrado como raiz para o outro lado, fica raiz de 135. Beleza? Muito bom. Depois a gente tem que fatorar, né? Então, 135 fatorado. Vamos lá. Por quanto que a gente divide? Divide por 3, que dá 45. É isso? Isso, 45 mais 45 dá 90, mais 45 dá 135. Divide por 3 de novo, dá 15. Divide por 3 de novo, dá 5. Divide por 5, dá 1. Beleza, então aqui nós temos uma duplinha, certo? Ficaria então como? Ó, raiz de 3 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E aí nós temos, esse 3 pula para fora da raiz, fica 3. E dentro sobrou o 3 e o 5. 3 vezes 5 dá 15, então fica 3 raiz de 15. Vamos resolver o Pitágoras para ver se dá a mesma coisa. Vamos lá, x ao quadrado. Quando a gente
tem assim, gente, 3 raiz de 6 ao quadrado, é só elevar tudo ao quadrado. 3 a gente eleva ao quadrado, que dá 9. E os raiz de 6 vai cortar a raiz com o quadrado, então vai sobrar só o 6 mesmo, né? Cortou a raiz. E 9 ao quadrado dá 81, beleza? Quanto que dá 9 vezes 6? Bem, 10 vezes 6 dá 60, 9 vezes 6 dá 54, mais 81. Quanto dá 54 mais 81, adivinha? 135. E aí nós chegamos de novo no mesmo resultado. A raiz de 135 vai dar 3 raiz de 15. Beleza? Muito bom. Gente, vamos para o próximo exercício então. Vamos lá. Próximo exercício também relações métricas, né? Galera, aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não pode usar a mesma relação lá do t de ponta cabeça, porque está faltando este valor aqui, né? Ó, fica aqui, certo? Então a gente faz o quê? Tem que procurar outro jeito. Vejam, a gente tem um cateto desse triângulo. A gente tem o outro cateto deste triângulo. E este pedação aqui, que é a letrinha A lá na fórmula, lembra? É a nossa hipotenusa. Então a gente pode usar Pitágoras aqui, ó, né? Para descobrir o valor do A, tá bom? Então vamos lá. A quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vamos lá então, vai ficar como? 8 ao quadrado dá 64. 15 ao quadrado dá... Quanto que dá 15 ao quadrado? 15 ao quadrado dá 225. Somando os dois, nós teremos então 64 mais 225 dá 289, é isso? 289. E aí você pode fatorar para descobrir a raiz, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, eu já vou dar o resultado. Nós temos então a raiz de 289, que é 17, beleza? Então nós temos aqui 17. Então, galera, o A aqui mede 17. E agora nós temos que procurar uma forma, né, de encontrar, a gente já encontrou o A, temos que encontrar então agora o X ou Y, tá? Então vamos verificar uma forma. Veja, gente, ó, aqui nós temos o T de ponta cabeça. Olha lá, o T de ponta cabeça, ó. O 8, o 15, o X e o 17, certo? Só melhorar um pouquinho aqui o desenho para ficar mais claro, tá? Vou deixar aqui, ó, o 17, que é tudão, né? Daqui até lá embaixo, certo? E o nosso T de ponta, ou melhor, T gigante, né? Não é o T de ponta cabeça, é o T gigante. Como é que vai ficar então esse T gigante? 8 vezes 15 tem que dar a mesma coisa que 17 vezes o x, beleza? Quanto que dá 8 vezes 15? Ó, vamos ver. 4 vezes 15 dá 60. Então 8 vezes 15 dá 120. E igual a 17 vezes x. Para o x ficar sozinho é só você tirar esse 17 daqui, né? Então passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 120. O 17 passou para o outro lado, então vai ficar 120 dividido por 17. Beleza? Ele veio para cá, para baixo do 120. Muito bom. Gente, isso aqui é uma fração. Não tem como reduzir ela, tá? Porque o 120, o 17 é um número primo, né? Então, e o 120 não é divisível por 17. Então deixa assim mesmo. Muito bom. Vamos voltar para o desenho aqui. Nós descobrimos que esse x vale 120 sobre 17, certo? Aqui, 120 sobre 17. E agora, para descobrir o y, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Gente, olha o triângulo verde aqui, ó. Olha o triângulo verde. Isso aqui não é um triângulo retângulo? A gente sabe este cateto, sabemos o outro cateto que é o y. Agora não sabemos, né? Sabemos o cateto que vale 120 sobre 17. Sabemos a hipotenusa que vale 15. A gente poderia fazer um Pitágoras com ele, né? Beleza? Também tem outro jeito, né? Qual que é o outro jeito que eu acho que é mais fácil? Veja, lá em cima a gente descobriu que vale, lá embaixo, né? Tudão vale 17. Então a gente poderia fazer o arquinho pela direita aqui, ó. 15, o y e o tudão, que é o 17. Acho que fica mais fácil do que fazer com fração, tá, gente? Mas os dois vão dar o mesmo resultado. Então vai ficar como? 15 ao quadrado, ó, o arquinho lá. 15 ao quadrado é igual a y vezes 17. Então, 15 ao quadrado dá 225, igual a 17y, né? Y vezes 17 é a mesma coisa que 17 vezes y. E aí a gente passa o 17 para o outro lado, dividindo o 225. Então vai ficar y
igual a 225 dividido por 17. Acabou, certo? Descobrimos o x, que é 120 sobre 17, e descobrimos o y, que é 225 sobre 17, certo? Muito bom, vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Um poste está alinhado com dois prédios. A distância entre o poste e um dos prédios é 18 metros. E entre o poste e o outro prédio é 8 metros. Sabendo-se que o topo do poste e o térreo dos dois prédios formam um triângulo retângulo, de acordo com a figura a seguir, qual é a altura do poste? Gente, vou chamar essa altura aqui de x. Qual que é, no triângulo, né, nas relações métricas, qual é o desenho lá que vai nos permitir encontrar esse x? É o t de ponta cabeça, certo? Que é x ao quadrado é igual a 18 vezes 8. Olha que fácil, hein? Vamos fazer lá 18 vezes 8. Quanto dá 18 vezes 8? 18 vezes 10 dá 180. Tira 18. Então, 18 vezes 9. Tira 18. Vai ficar 162. Certo? 162. Tira 18 de novo. 18 vezes 8. Que dá... Vamos lá. Tira 10. Fica 152. Tira 2. 150. Tira mais 6. 144. Opa, que beleza, hein? Então, x ao quadrado é igual a 144. 144. Então, nós teremos a raiz de 144, que dá 12. Beleza? Vamos lá para o último exercício desse vídeo, hein, gente? Vamos lá. Qual é a medida da diagonal de um bloco retangular de dimensões? Ele dá as 3 dimensões aqui. Ele pede para a gente olhar um exemplo, mas não é necessário nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar o que é a diagonal do bloco retangular e o que é uma diagonal da face. São coisas diferentes. Então aqui, gente, ó, o que está vermelhinho aqui, ó, o que está vermelhinho é a diagonal de uma face. Qual face? A face superior aqui do bloco retangular, tá? E o que está amarelinho aqui, que liga o vértice lá de cima e lá de trás, com o vértice aqui da frente e lá de baixo, é o que a gente vai chamar de diagonal do bloco retangular, que passa por dentro do bloco, tá? E ó, passa por dentro, ligando o vértice lá de trás, lá de cima, com o da frente, aqui de baixo, tá bom? Muito bom. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa identificar. Quem são os vértices, né? Vejam, gente. Aqui a gente tem, ou melhor, quem são as arestas? Aqui a gente tem um que mede 10, outro que mede 2 raiz de 11 e outro que mede 5. 2 raiz de 11, gente, ó, vejam, a raiz de 11 está entre a raiz de 9 e a raiz de 16, certo? A raiz de 9 é 3. A raiz de 16 é 4. Então a raiz de 11 está entre esses dois, está no meio aqui dos dois. Deve ser 3, alguma coisa, beleza? E quando a gente faz 2 vezes 3, alguma coisa, vai dar entre 6 e 7, né? Ou melhor, vai dar entre 6 e 7, isso mesmo. Então, a gente sabe que isso aqui deve valer aproximadamente 7, tá bom? A outra aresta mede 10 e a outra dimensão mede 5. A menor entre elas é 5. Então seria esta aqui, por exemplo. Tá bom? A outra mede 2 raiz de 11. Então 2 raiz de 11 seria a altura do bloco retangular. E o comprimento aqui embaixo, que é o maior, seria então 10. Beleza? Sabemos então as 3 medidas, as 3 dimensões. E agora vem a parte interessante que a gente vai fazer. Galera, a gente precisa descobrir qual é a diagonal deste bloco retangular. Então, primeiro, a gente poderia contornar este triângulo aqui. Eu acho que eu vou precisar continuar numa parte 3, hein, galera? Então, eu vou até onde der. Então, vou contornar este triângulo aqui. E vamos verificar quais são as medidas dele. Tá? É um triângulo retângulo, aqui é um ângulo reto, certo? Aqui, ó, essa altura mede 2 raiz de 11, concorda? Essa hipotenusa é o que a gente quer descobrir, vamos chamar de Dzinho. E isso aqui é a diagonal da face de cima, que mede x. A gente também não sabe quanto ela vale, temos que descobrir. Como? Pensando em outro triângulo retângulo. Este aqui, ó, o laranja, certo? Este triângulo laranja. Então, vamos continuar no próximo vídeo, até daqui a pouco.